X-Wing, jogo de miniaturas. Esse jogo que é produzido pela Fantasy Fly e no Brasil distribuído pela Galápagos Games, é um jogo de miniaturas de combate espacial tático para 2 jogadores. Bom, a gente já começa por aqui, porque apesar de ser para 2 jogadores, você pode ampliar o jogo e utilizar equipes, né? Então dá para jogar mais do que 2 pessoas no jogo. Esse jogo é um modelo baseado no último filme, tá? Aqui a gente tem o modelo antigo, a caixa antiga, que tem basicamente as mesmas coisas, né? O jogo base. Por que eu falo jogo base? Porque você pode expandir esse jogo, né? Você pode comprar outras naves, né? Aqui eu tenho a Millennium Falcon e aqui a Slave One. Então você pode comprar outras naves e ampliar a sua coleção. Por que coleção? Bom, a gente pode notar aqui que as miniaturas utilizadas para o jogo são muito bem detalhadas. E se você é como eu que tem dificuldade aí de encontrar uma pessoa para jogar, você pode simplesmente colecionar essas miniaturas, tá? Então você tem aqui a representação da X-Wing T-70 do novo filme e aqui a TIE Fighter Primeira Ordem, também do novo filme. São bem similares às antigas, né? Eu vou pegar aqui uma antiga para a gente poder comparar. Bom, então aqui a gente tem a X-Wing do novo filme e a X-Wing antiga. São bem similares, né? A gente tem uma diferença aqui em relação às turbinas, mas o modelo é bem semelhante. E como eu disse, além de ser um jogo, né, ele é uma coleção de naves de Star Wars. E aqui as duas TIE Fighters. Você pode se perguntar, bom, tem 2 jogos base, como é que funciona isso? Na verdade, se você quer jogar com mais naves, compensa mais você comprar 2 jogos bases do que as naves separadas, fica mais barato. Só que há diferenças que vêm nas naves das chamadas expansões, tá? Que são as cartas e as habilidades que eu vou mostrar depois. Então, por partes, vamos aqui conhecer a caixa, né? As naves vêm aqui dentro. Então, a gente tem uma imagem bonita aqui. X-Wing, jogo de miniaturas para 2 jogadores, como eu disse. Se você tem mais naves, você pode utilizar mais pessoas, ou você pode até jogar com 3 pessoas, porque o jogo base vem com 3 naves, né? É uma nave da Resistência e duas naves da Primeira Ordem. E por que isso? Porque é preciso equilibrar, né? Vou mostrar daqui a pouco o que cada nave pode fazer e a gente vai notar que há uma certa diferença. Então a gente tem aqui um texto, né? O contexto do jogo em relação ao universo Star Wars. Aqui embaixo um resumo de como você vai jogar. Você primeiro escolhe o movimento que você vai fazer, você faz o seu movimento, você escolhe alguma ação que eu vou mostrar o que é, depois você ataca. Então tudo isso daqui vem no jogo base, tá?
São os conteúdos dessa caixa, que resumidamente estão aqui. Então, resumidamente, a gente pode falar que está tudo aqui. A gente tem a nave, os pinos para você montar a nave, a base, essas informações que eu vou comentar daqui a pouco, o gabarito de manobra, que é o movimento que você vai fazer, porque esse jogo não utiliza um tabuleiro. Você escolhe os movimentos e utiliza as réguas para se movimentar. Então você simplesmente vai delimitar o seu espaço. As fichas, ou token, como o pessoal costuma falar, né? Aqui um de foco, que eu vou explicar daqui a pouco, um de desvio, um de mira. Tá? Mira, porque esse aqui está mirando azul, esse aqui está sendo mirado vermelho. Então, essas são ações. Depois que você faz um movimento, se a sua nave não estiver estressada, você pode escolher uma ação, dentre as ações que cada nave pode ter. E aqui, um token de estresse, que você ganha de acordo com a movimentação da sua nave ou de outras formas. Asteroides, os dados de ataque, os dados de defesa. São 3 dados de ataque, 3 de defesa, que é o normal, mas há muitas situações que você usa 4 dados. Tá? Então, se você tem 2 kits de jogo base, você já resolve essa situação. Aqui o gabarito de manobra, porque primeiro você coloca ele, todos colocam um gabarito, todos escolhem a movimentação, depois todos movimentam, depois todos escolhem a sua ação após movimentar um a um, e depois todos atacam. E aqui em cima tem as cartas que acompanham o jogo. Bom, tudo que você tem de token, de ficha, vem aqui separadinho, eu já retirei alguns. Então, aqui são os do gabarito de manobra que já estão montados. As bases das naves, porque há uma diferença, tá, entre os pilotos. Por exemplo, esse aqui tem habilidade 5, esse aqui tem habilidade 4, mas é a mesma nave. Então, as informações da nave são as mesmas. O que muda é a habilidade do piloto. Isso dá diferença na movimentação. Como assim? Para movimentar, você vai sempre movimentar em ordem crescente, do menor para o maior, e o ataque ao contrário, em ordem decrescente. Aqui já retirei os gabaritos de manobra, algumas fichas que você usa em missões. O que são as missões? São jogos pré-montados que você utiliza e para vencer você tem que cumprir um determinado objetivo, tá? Então tem aqui algumas miras, alguns números de identificação. Aqui algumas minas, alguns satélites que também são para as missões, tá? Esse aqui que é um token para mostrar quem tem iniciativa, quem tem a preferência durante o jogo. Bom, para falar das missões do jogo, vamos entender um pouquinho os manuais, porque tem muita coisa nesse jogo. Então, você vai inicialmente utilizar esse manual, tá? Esse manual, ele vai te mostrar tudo que tem na caixa, os componentes, conforme já especifiquei lá atrás, os dados, as naves, as cartas, tudo o que tem e as quantidades, tá? Vou mostrar aqui, se você quiser pausar e ver com um pouquinho mais de calma. Tem as quantidades de cada uma das coisas que vem na nave. Aqui as fichas de missão. Então aqui vai te mostrar como montar as naves, como preparar, né, qual é a área que você vai utilizar e como funciona a rodada, tá? Rodada do jogo. Tem as fases de planejamento, que é quando você escolhe o seu movimento, você escolhe a ação. Na fase de ativação você executa o movimento, escolhe a ação. Tem as manobras, depois explica aqui a fase de combate, como é que você vai combater, tá? Então esse é o manual que vai explicar o básico do jogo. E já nesse manual você já tem alguns aprimoramentos, tá? Que eu vou mostrar nas cartas. Esse guia de referência, ele é um condensado de todos os upgrades que
ocorreram com o desenvolvimento do jogo, tá? Porque, por exemplo, quando eu utilizo essa nave, ela pode soltar bomba. Isso não vem na regra do jogo base. A Millennium Falcon, por exemplo, ela ataca em 360 graus. Então, há uma especificidade e você tem tudo nesse manual, tá? Tudo que foi lançado desde o jogo base até esse jogo. E aqui o guia de missão. Você tem aqui, né, as orientações, porque você monta um esquadrão para jogar a missão, não é só nave contra nave. Então a missão que é a emboscada, missão 2 que é a revolta e a missão 3 que é o resgate. Então ele mostra como preparar, tá? Você sempre vai preparar com os pontos para equilibrar o jogo, que são baseados nas cartas. Aqui vem as regras especiais e os objetivos, como cada um consegue ganhar o jogo. A resistência, por exemplo, ganha o jogo se a nave companheira deixar a área de jogo pela borda da primeira ordem. E a primeira ordem ganha se destruir a nave companheira. Então a gente tem um resumo aqui, ó. A gente tem uma borda e a outra borda. Então uma borda de um jogador, primeira ordem, borda do rebelde. As naves começam aqui, por exemplo. Aqui está a nave companheira, então se ela chegar aqui, ela vence o jogo. Bom, já mostrei as naves, tá? Então, agora a gente tem que entender o que são essas informações que tem aqui embaixo da nave, tá? A gente tem aqui na frente o arco de tiro, para você analisar se você consegue atirar ou não em determinada nave. Então você utiliza esse arco de tiro e essa régua, tá? É uma régua com 3 medidas. E aí você vai analisar se o seu inimigo estiver dentro do seu arco de tiro e na distância da régua, você pode atirar. Se estiver fora, não tem como atirar. Se o seu inimigo estiver muito perto, na distância 1, você utiliza um dado adicional. Por isso que eu falei que você pode utilizar 4 dados para atacar. Se ele estiver na distância 3, o defensor utiliza um dado adicional. Então, aí, nesse caso, seriam 4 dados para a defesa. E os dados funcionam da seguinte forma. Os dados de ataque são esses aqui. Tem em branco. Esse que é um dano crítico. Um dano crítico você utiliza uma carta de dano, só que você executa a instrução que tem nela. Então você pode, por exemplo, ter uma carta de dano que vai valer como 2 danos, né? O tiro, normal, o dano. E o foco, que é uma das ações que eu comentei. Quando você termina de se movimentar, você pode escolher uma ação de foco. E aí você vai modificar os seus dados de foco para dado de acerto. E se for defesa, você pode utilizar o seu dado de foco para um desvio, tá? Então seria desvio e não defesa. O dado de desvio, então, tem aqui desvio, foco e em branco. Então são esses os dados que a gente utiliza. Essa é a ficha de foco, é a ficha que você coloca na sua nave para mostrar que você escolheu uma ação de foco. Essa é a ficha de desvio, para mostrar que você escolheu uma ação de desvio. Essa é a ficha de dano crítico, para você lembrar que aquela nave possui um dano e você tem que verificar que dano é esse em cada rodada, porque ele pode influenciar no seu jogo. E essa é a ficha de escudo, porque algumas naves possuem escudo e aí você tem que colocar. Como vem as 3 naves, eu comentei que existe a nave companheira na missão, então vem um token aqui de nave companheira e também as informações da nave, a informação do piloto, que você vai utilizar para jogar com a nave companheira. Como eu comentei dos danos,
Geralmente vem nesses saquinhos que abre e fecha. Então você tem um baralho de danos. Então quando você sofre um dano, você coloca uma carta para marcar quantos danos você tem. Assim que você tem a quantidade de danos igual à quantidade de casco da sua nave, ela explode. E, como eu comentei, o dano crítico vai te dar uma condição. Por exemplo, esse dano crítico é o fogo no controle de propulsão. Você recebe uma ficha de estresse, em seguida vira essa carta para baixo. A ficha de estresse é essa daqui, que você pode ganhar tanto por ação de carta ou por executar uma manobra vermelha, que é uma manobra difícil que a sua nave ou piloto vai ficar estressado. Outra, piloto. Durante a fase de planejamento, você não pode atribuir manobras retas para essa nave. Quando você revelar uma manobra, vire essa carta para baixo. Então, ela tem a ação de uma rodada. Você pode levar um tiro direto. Essa nave conta com 2 de dano. Então, se você tem uma nave que leva um tiro direto, você está contando como 2 danos para essa nave. Bom, então aqui está um resumo, né, do que a nave tem. Capacidade de ataque, então utiliza-se 3 dados. Capacidade de desvio, defesa, utiliza-se 2 dados. O valor de casco, né, quantos tiros essa nave pode levar, 3. E a quantidade de escudo, então 3 também. Então tem que levar 3 tiros, perder os 3 escudos para começar a ter dano na nave. A TIE Fighter ela é diferente. Por isso que existem 2 no jogo, né? Então a gente pode olhar aqui, ó. A TIE Fighter ela ataca com 2, ela desvia com 3, é uma nave mais ágil. Ela tem 3 de casco, mas só tem 1 de escudo. Aqui em cima, como eu falei, são as habilidades do piloto. Então, para se movimentar, ordem crescente, esse se movimenta primeiro. Para atacar, quem tem maior habilidade ataca primeiro. Então esse daqui vai atacar primeiro. Aqui ao lado estão as ações que cada nave pode ter. Que ações são essas? Desvio. O looping. O que é o looping? O looping você utiliza um gabarito de número 1. Então você vai pegar a sua nave. Você, por exemplo, executou o movimento dela, ela parou nessa posição. E aí você se desloca um à direita ou um à esquerda. Tem que encostar aqui no gabarito. E aí você efetuou a manobra de looping, você movimentou a sua nave. Você pode escolher aqui mira. Você pode mirar na outra nave. Qual é a ação da mira? Você pode jogar os seus dados de ataque e com a mira você pode rolar novamente a quantidade que você quiser. Então se você rolou e só acertou 1 e os outros foram em branco ou em foco, você utiliza a mira e você roda novamente os outros 2 dados que não foram sucesso. E a ação de foco, que você modifica o foco dos seus dados. Note que as naves possuem habilidades diferentes. A X-Wing, por exemplo, ela tem o Buster. O que é o Buster? Quando você executa uma manobra, assim que você terminar de executar a sua manobra, você pode utilizar o Buster e fazer uma pequena manobra a mais para frente. Ou você pode utilizar o gabarito número 1 para o lado em 45 graus, fazer uma curva aberta. Outra coisa que nós temos que utilizar, e é o primeiro, são os discos de manobra. Tá? Cada nave possui um disco de manobra. Então, primeiro você escolhe a sua manobra, coloca o disco escondido, virado para baixo. Todos fazem isso, depois começa a ativação.
Na ordem, cada um mostra sua manobra, se movimenta, escolhe sua ação. Depois que todos fazem isso, começa um ataque. Aqui a gente tem no manual, porque vocês podem consultar sempre quais são as manobras do seu oponente, tá? Então, todas as manobras possíveis, as manobras verdes, manobras brancas e manobras vermelhas. As manobras vermelhas são manobras difíceis, então elas causam estresse na nave ou no piloto. Então você recebe aquela ficha de estresse. Para você tirar aquela ficha, você tem que executar uma manobra verde. E a gente tem algumas manobras que não são comuns. Vou aproveitar para mostrar aqui os gabaritos de manobra, que são esses aqui. Tem outros. Então você tem curva aberta, que você termina com uma direção de 45 graus para o lado. Curva fechada, o desenho é diferente aqui embaixo. Então você termina o seu deslocamento em 90 graus em relação à posição que você tinha antes. E cada nave possui algumas particularidades. Por exemplo, esse gabarito aqui, ó, é um gabarito novo, X-Wing antiga não tem ele. Você utiliza o gabarito número 3. Então você vai aqui utilizar a sua nave para fazer esse movimento. Você está aqui, coloca o gabarito no ganchinho que tem aqui na frente. Então você faz um movimento normal, que é esse movimento que está descrito aqui. Esse segundo movimento, você gira a sua nave. Então você termina na posição diferente. Você estava aqui no caso, né, para frente, que você vai executar e virar para trás. Outro movimento que nós temos aqui, que é esse, que é diferente. Você tem a sua nave, você vai se deslocar e ao invés de terminar virado para frente, você gira 180 graus, termina o movimento. Movimento específico da TIE Fighter é esse daqui. Ele utiliza o gabarito aberto, curva aberta. Então você começa aqui, você percorre o gabarito e vira 180 graus, tá? Para você estar no arco de tiro. Então, essas são as manobras. Estes são os gabaritos. As naves. Então, nós temos o ataque, que eu já expliquei. E isso é o jogo base. Depois você vai aprimorar o seu jogo com a utilização das cartas. Na verdade, você utiliza já uma carta, né? No caso, o jogo base, você utiliza esse piloto, novato do Esquadrão Azul, para X-Wing. E esses dois pilotos para as TIE Fighters. Então o jogo fica equilibrado desta forma. Que diferença vai me trazer escolher um piloto diferente? Bom, primeiro, alguns pilotos são exclusivos, quando tem esse ponto aqui na frente. Quando tem esse ponto, geralmente o piloto vai ter uma habilidade. Então, além das ações que a nave possui, você pode utilizar as habilidades do piloto, que às vezes são muito boas. Então essas são as cartas de piloto que acompanham a nave. O primeiro, que é o ator, um personagem do filme, melhor piloto da Resistência, segundo o filme, Paul Dameron. Ele tem a seguinte habilidade. Bom, aqui do lado esquerdo, né, a habilidade, a perícia do piloto. Então ele é um dos primeiros a atacar, geralmente vai até 9 a perícia do piloto. Esses dados eu já mostrei, que a gente tem aqui na nave.
Então pode ver Paul Dameron na nave, Paul Dameron na carta para você saber quem é quem. Ataque, desvio, né? Defesa, casco e escudo. Aqui as ações que eu já mostrei. Então nós temos que conhecer essas duas partes aqui na carta. A habilidade do Paul Dameron, ao atacar ou defender. Se você tiver uma ficha de foco, você pode mudar um dos seus resultados focos para dano ou desvio. Então, você pode não precisar gastar o seu foco no ataque. Você não precisa mudar só um ataque, você muda e mantém o seu foco para utilizar no desvio. Tá? Então, é uma habilidade muito interessante. Aqui embaixo, o símbolo, né, da nave e os aprimoramentos, né, os upgrades que você pode colocar. Cada piloto, vou pegar um novato aqui, então aqui a gente não tem um upgrade. E esses upgrades, eles também tem no guia de referência para você saber quais são. Mas nas cartas que você tem de upgrade, você tem aqui atrás, tá, o símbolo correspondente de cada um dos upgrades. Então, esse daqui, se não me engano, é Elite. Ele pode ter uma carta de Elite. Torpedo de prótons, né? Esse símbolo é o de torpedo. Um astromecânico, né? Um R2, um BB-8. E aqui um controle de armas. Então, esse piloto pode ter essas 4 upgrades. O outro piloto que nós temos aqui da X-Wing, Blue Ace. Quando você estiver realizando uma manobra de impulso, você pode utilizar a curva fechada também, porque a impulso só poderia aberta, de número 1. Ele já não tem Elite para colocar como upgrade. Um genérico, né? Por que genérico? Porque não tem o símbolo aqui, o ponto. O texto aqui, ele vai falar sobre a nave, mas não é nenhuma habilidade. E os upgrades que ele possui. E um outro piloto genérico, tá? Aqui eu não comentei, mas a gente também nota que há uma diferença de números. É quanto custa cada um desses pilotos. Se você for jogar uma missão ou um jogo de esquadrão, você vai geralmente colocar lá 100 pontos. Então, eu vou pegar essa nave, eu tenho o X-Wing mais essa nave. Aqui eu já tenho 55 pontos. Então, eu tenho que chegar até 100. Então, cada piloto tem um custo. TIE Fighters, um piloto único, Zeta Ace. Ao realizar uma piruleta, você pode usar um gabarito 2 ao invés do gabarito 1, como eu mostrei anteriormente. O líder Epsilon, ao início da fase combate, você remove uma ficha de estresse de cada nave amiga que está ao alcance 1 daquela régua de ataque. E aqui os pilotos genéricos, tá? Piloto do Esquadrão Ômega, também. Aqui a gente tem os upgrades e o custo. Outro piloto do Esquadrão Ômega. Piloto do Esquadrão Zeta. Outro piloto do Esquadrão Zeta. Piloto do Esquadrão Epsilon, 2 também. E o Omega Ace. É a nave mais cara, o piloto mais caro da X-Wing. Ao atacar, você pode gastar uma ficha de foco e a mira que você possui no defensor para alterar todos os resultados para dano crítico. Então você não precisa nem rodar os dados. Então estas são aí as cartas que nós temos de pilotos. Por último, nós temos também as cartas de upgrade. São 5 as cartas de upgrade que nós temos. Então nós temos aqui Elite, ou título, ou perícia, especialidade, que é o conectado, custa 1 ponto. Ao atacar ou defender, se a sua nave estiver sob estresse, você pode rerolar um ou mais de seus dados com resultado foco. Controle de armas. Ao atacar, você pode gastar uma ficha de foco para mudar um dos resultados em branco para resultado de dano. Torpedo. Então esse é o torpedo de prótons.
Ataque, mira, você tem que usar uma mira para utilizar esse ataque. Gaste sua mira e descarte essa carta para realizar este ataque. Você pode mudar um dos resultados em foco para resultado dano crítico. Você pode usar essa carta somente se a nave tiver a distância 2 ou 3. E você vai utilizar 4 dados de ataque. Tá? Então quando você usa uma arma secundária, um torpedo por exemplo, você utiliza uma quantidade diferente de dados. R5x3, antes de revelar sua manobra, você pode descartar essa carta e ignorar obstáculos até o final da rodada, que seriam os asteroides, que eles causam dano se você passar por ele. E BB-8, quando você revelar uma manobra verde, você pode realizar uma ação gratuita de piroleta. Quando você revelar, então você pode utilizar isso antes de efetuar sua manobra. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. São muitas informações sobre esse jogo e tem muitas informações além disso, tá? Vou tentar trazer aí outras naves para vocês verem também. Espero que tenham gostado e um grande abraço para vocês.